Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cristocorp, um canal de princípios cristãos moldando líderes e organizações. Existem diversos momentos e desafios na vida de um líder, pois lidar com responsabilidade de responder pelos resultados de uma organização não é, de fato, uma tarefa fácil. Sejam pequenos ou grandes grupos. E às vezes o líder assume tanto a responsabilidade que acaba carregando sobre si fardos de tarefas que poderiam ser distribuídas com outras pessoas. E para falar sobre isso no vídeo de hoje, gostaria de trazer para a nossa conversa um líder que foi usado poderosamente nas mãos do Senhor, conduzindo o povo para a terra prometida, mas que em um determinado momento se viu sobrecarregado devido a tamanha responsabilidade. E esse homem foi Moisés. Mas primeiramente, quem foi Moisés? Moisés era um hebreu, filho de Arão e Joquebede, e foi um líder levantado por Deus para conduzir o povo à terra prometida. Alguns dos momentos mais marcantes que vemos registrados sobre a sua história na Bíblia foram quando ele foi colocado em um cesto no rio Nilo para fugir da perseguição de Faraó, o encontro que ele teve com Deus na sarça ardente, as 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho e quando ele subiu ao Monte Sinai e desceu com os 10 mandamentos. Mas para falarmos sobre distribuição de tarefas, vamos ler o que está escrito no texto de Êxodo capítulo 18, do 14 ao 27. Na verdade, vamos começar a partir do versículo 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: Que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e a lei de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, e eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha entre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões, trarão a você apenas questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você fizer assim, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e o seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Olha só, aqui vemos que Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo e ouviu de Moisés todas as grandes coisas que o Senhor havia feito pelo seu povo e se alegrou com isso. Mas no dia seguinte, Jetro ficou observando o dia a dia de Moisés como líder do povo, como passava grande parte do seu tempo ouvindo-os e resolvendo as suas causas. Então, algo chamou a sua atenção. Ele observou que Moisés sozinho era responsável de resolver todos os litígios do povo de Israel, sejam eles simples ou graves. Todos os conflitos que o povo passava, eles levavam até Moisés. E isso lhe causava um desgaste muito grande, pois, ao invés dele, como líder, resolver somente as causas de grande complexidade e decisiva sobre o rumo do povo,
ele estava também se ocupando com as pequenas causas que poderiam ser resolvidas sem o seu conselho, podendo assim aliviar o seu fardo. Foi então que Jetro deu um conselho que ajudaria demais Moisés a gerir os conflitos do povo de uma melhor forma, como diz ali no versículo 19 ao 24. É interessante ver como foi fundamental esse conselho de Jetro a Moisés. Ele fala a Moisés que ele deveria começar a delegar funções de juízes a líderes das tribos, de acordo com as necessidades do povo, desde os pequenos casos até os mais importantes que iriam ser resolvidos somente por ele. Ou seja, ele levantaria chefes de 10, de 50, de 100 e de 1000 pessoas, no qual, dependendo do grau de dificuldade e o quão esse conflito impactasse num todo, cada chefe iria resolver a situação de sua competência. Se o caso impactasse em pequeno grupo, o chefe de 10 ou de 50 resolveria. Caso fosse um mais complexo, o de 100 e o de 1000 iria resolver. Quando trazemos esse exemplo para o nosso contexto, vemos o quão importante é termos uma divisão de responsabilidades em uma organização. E para que saibamos se está na hora de dividirmos a responsabilidade, temos que levar em consideração algumas questões. A primeira pergunta que deve ser feita é: qual o tamanho da minha organização? Vemos ali que Moisés lidava como uma nação inteira. E os estudos dizem que saíram do Egito cerca de 600 mil pessoas. Então Moisés, como líder do povo, era impossível que ele lidasse com todos os conflitos de Israel. Por isso, ele separou os chefes conforme a quantidade de pessoas nos grupos. Aplicando em nosso contexto organizacional, vemos que devemos avaliar o tamanho da organização, e isso é fundamental para estabelecer as lideranças nos setores, pois dependendo do tamanho, às vezes não será nem necessário ter tantos líderes ou sequer mais de um. Por exemplo, no caso de pequenas empresas que possuem 10, 15 ou um pouco mais a quantidade de funcionários, às vezes o dono não necessita de um segundo líder, pois ele está muito próximo dos colaboradores e conhece toda a rotina do negócio e as demandas em geral, conseguindo assim resolver todos os conflitos que surgem dentro dela. Agora, numa empresa de médio e grande porte, ter o controle da execução de todos os serviços, os quais passam a ser em maior quantidade e começam a demandar um maior apoio, seja na gestão financeira, administrativa, estratégia e marketing, agora começa a se tornar mais complexo para uma pessoa só direcionar tudo, fazendo com que o líder precise de gerentes ou supervisores em algumas áreas que o auxiliem nas tomadas de decisões e também nos controles das execuções das atividades. A segunda pergunta a ser feita é: qual o grau de complexidade ou característica dos serviços realizados na empresa? Além de nós verificarmos o tamanho da organização, nós devemos também levar em consideração o grau de complexidade e as características dos serviços que são executados, pois, dependendo do grau de dificuldade, o risco ou demanda, seja geográfica, mesmo uma organização sendo de pequeno porte, o líder vai precisar de responsáveis que conduzam a execução dos trabalhos com maior cuidado, técnica ou proximidade. Então, nós podemos citar como exemplo, para esse ponto, uma pequena construtora que tem como dono um empresário formado em engenharia civil. Ele pode até possuir conhecimentos na área e ter uma pequena equipe como arquiteto, engenheiro, pedreiro, pintor, eletricista e ajudantes que o ajudam a executar a obra. Entretanto, devido a outros serviços de sua responsabilidade ou compromisso marcado, como fechar contratos, comprar produtos, fazer pagamentos, conduzir e reuniões com clientes, enfim, seria muito difícil estar à frente da obra no dia a dia, precisando assim de um mestre de obra, alguém que possa estar diariamente à frente na execução de cada obra, conduzindo a equipe. Então, existem vários exemplos que nós podemos citar, mas o importante é verificar se a complexidade ou a característica do serviço oferecido no seu negócio, independente do tamanho da empresa, vai exigir que você tenha alguém ou algumas pessoas
que possa te auxiliar na supervisão das atividades. Agora, eu gostaria de salientar aqui também duas coisas importantes que nós vemos no texto. O primeiro foi o conselho de Jetro e o segundo foi o discernimento que Moisés teve de receber e acatar essa ideia do seu sogro. Vocês lembram que semana passada nós falamos sobre o rei Roboão e o perigo dos maus conselhos? Como ele, ao decidir seguir o conselho dos jovens, ao invés de dar ouvido aos sábios anciões, aqui nós vemos o completo oposto. Jetro trouxe um conselho extremamente sábio e da parte de Deus a Moisés. E ele, como um bom servo do Senhor e líder, recebeu o conselho e acatou, tornando assim o seu fardo muito mais leve. Tudo isso por conta de uma compreensão que Moisés teve a respeito da eficácia e do resultado positivo que a ideia do seu sogro poderia trazer a ele. Essa história de Moisés tem muito a nos ensinar, bem como várias outras a respeito dele que nós iremos ver aqui no canal. Hoje, nós vimos o quão importante é distribuir responsabilidades, pois assim você consegue não somente o alívio do fardo seu na direção da organização, como também consegue otimizar a eficiência dos serviços oferecidos, podendo direcionar a sua atenção às demandas mais importantes e também ao desenvolvimento e crescimento da organização como um todo. Gostou do vídeo? Gostou de aprender com Moisés e com Jetro a importância que é distribuir a responsabilidade para a execução das tarefas e dos serviços? Então deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com pessoas que também gostariam muito de aprender sobre esses assuntos e o que a Bíblia nos ensina sobre tudo isso. Siga as nossas redes oficiais e eu te vejo no próximo vídeo.